7h24, 25 minutos estamos de volta. Olha só, lançado em 2020, o Pix caiu no gosto dos brasileiros. Hoje é o meio de pagamento mais utilizado no país, sendo a preferência de 7 em cada 10 brasileiros. E como é o monitoramento dessa transação financeira? Vamos conversar com o especialista, Jackson Rodrigues, diretor e especialista em direito tributário e entre outros assuntos aí, planejamento patrimonial da Consult. Obrigado pela presença, meu amigo. Bom dia a todos, obrigado a você pelo convite mais uma vez. Vamos direto ao assunto, porque é um tema que gera muita dúvida ainda. Muita gente, inclusive eu uso o Pix a todo momento. A gente perdeu aquele costume de andar com dinheiro, ou é o cartão ou é Pix, e o Pix é fácil. O Pix, né, a Receita Federal, ela monitora tudo que passa então no Pix? Na verdade, assim, surgiu o mito de que o Pix ele ia ser monitorado e toda a receita que a pessoa recebesse, todo o valor que a pessoa recebesse por Pix, ele seria monitorado pela Receita Federal e seria declarado como uma receita sujeita à tributação. Então, a pessoa teria que se justificar quanto a isso. Mas, na verdade, isso que é um mito. O que a Receita faz, ela recebe de todos os bancos uma declaração chamada e-financeira. E aí, essa declaração, ela é referente à movimentação de todas as movimentações financeiras da pessoa. Então, quem recebe acima de R$5.000 já tem essa declaração transmitida para a Receita com esse valor. E aí, a Receita monitora o TED, monitora o Pix, monitora se você passou cheque, ainda tem bastante gente que trabalha com cheque, né? E tudo isso é monitorado. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado para não ter muito mais recebimento, muito mais movimento do que aquilo que ela declara como receita para a Receita Federal. Ou seja, a Receita está cruzando cada vez mais todas as informações. Sim. Isso aí tem que... E agora com a inteligência artificial, isso é ainda mais, né? Porque aí você não precisa nem de pessoas para fazer o monitoramento. A Receita Financeira tem os dados bancários por essa e-financeira e, em contrapartida, a inteligência artificial é utilizada para fazer o cruzamento com o que você declara no seu imposto de renda. Tem muita gente que ainda paga e recebe sem declarar. Por exemplo, no Pix. Vamos pegar uma situação aí de um aluguel, por exemplo, Jackson. A pessoa recebe esse aluguel. Qual é o risco de receber em valor vivo esse dinheiro, talvez não declarar esse valor que recebe de aluguel? Funciona assim. Hoje você declara e a Receita monitora. Quando você não declara, mas você recebe por Pix ou qualquer outro meio por banco, a Receita pode cruzar os dados e você cair na malha fina. O que acontece? Quando você tem essa receita não declarada, vamos chamar assim, até esse ano você conseguia ainda receber em dinheiro, como o Fernando comentou, e às vezes não declarar. Está errado, é uma sonegação, mas acontece. O que vai mudar agora? Está tendo uma nova situação aqui no Brasil, que é o chamado CIB, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. E aí isso vai ser uma novidade aí, a partir de 2027, onde a Receita Federal vai ter a informação de quantos imóveis cada CPF tem, e se aquele CPF não declara o aluguel, ele vai poder ser presumido um valor de aluguel. Então o fisco vai arrochar a sua fiscalização. Hein? Afrouxar tá difícil, né? Eles estão apertando cada vez mais. E a multa é pesada quando pega, assim? A multa, quando eles pegam por omissão de rendimentos, ela é de 75%, e se tiver indício de fraude ou omissão de receita presumida lá, eles podem chegar até 150% de multa sobre o valor do tributo. Qual a orientação, então, para as pessoas? A orientação é que as pessoas consigam, né, se organizar, não misturar a pessoa física com a pessoa jurídica, porque isso é uma outra situação que acontece muito, né? O empresário muitas vezes não consegue segregar o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. Então, o dinheiro está sobrando lá na física, ele paga uma conta da jurídica. O dinheiro está sobrando na jurídica, ele paga uma conta da física. E às vezes pega um empréstimo na jurídica para comprar um imóvel na física. E essa confusão patrimonial, ela piora tudo ainda. Chegou uma mensagem de uma telespectadora, agradeço a sua participação, o número está na tela, tá? Quem quiser mandar mensagem, 991170028. Bom dia, trabalho como diarista, recebo por semana, recebo no Pix, pago o imposto de renda.
fiquei na dúvida aqui da pergunta dela. Se pago, como faço? Acho que se não pago o imposto de renda, como faço para pagar? Eu acredito que o que ela quis dizer é que recebe por semana, via Pix, mas como ela faz para pagar esse imposto de renda? Como ela deve declarar isso? Todo ano, a partir do mês de março até o mês de maio, geralmente, a Receita Federal libera o programa de declaração do imposto de renda e é onde o contribuinte deve se autodeclarar para a Receita Federal. E não é uma declaração de amor, né? É uma declaração dos tributos que você tem que pagar. E aí você declara toda a tua receita. Geralmente é importante consultar um contador, né? Especialista ali, para poder te auxiliar nisso. Não é uma declaração de amor. Boa. Viu? E está apertando cada vez mais essa questão do Pix. O que quais são as principais orientações, agora que nós estamos entrando também em um ano pré-reforma tributária, onde o prestador de serviço, por exemplo, essa diarista, quem presta serviço, os tributos vão aumentar, né? O que o trabalhador, o prestador de serviço, tem que ficar mais atento neste começo de 2026, com essas mudanças aí para frente, Jackson? Como vocês têm orientado assim, as pessoas, os trabalhadores e empresas com todas essas mudanças? Certo. Ainda em 2026, para a questão do trabalhador, o reflexo ele não vai vir diretamente no bolso, ele não precisa se adequar agora. Quem está se adequando para a reforma tributária são as pessoas jurídicas, que vão ser os contribuintes novos aí dessa IBS e CBS. Mas alguns novos setores vão ser incluídos, e aí as pessoas físicas que tiverem essas receitas vão ter que se adequar. Então, por exemplo, o produtor rural, que faturar acima de 3 milhões e 600, vai ser um novo contribuinte da IBS e CBS, que aí já estamos falando da reforma tributária, que vai substituir o PIS e a COFINS e tudo mais. Aluguel, quem recebe acima de 280 mil de aluguel, tiver mais de 3 imóveis, vai ter que contribuir também com o novo imposto. No caso, por exemplo, da diarista que comentou, que mandou essa pergunta, o governo ele fez uma taxação, que eu comentei na última participação que eu tive aqui, dos lucros, em contrapartida para isentar a população que ganha até 5 mil reais. Então, o contribuinte que ganha até 5 mil reais por mês, a partir de 2026, ele tem essa isenção do imposto de renda até esse limite. E aí, por exemplo, se o valor dela passar esses 5 mil, aí ela tem que declarar lá o imposto de renda e pagar o ajuste conforme for. Ela pode fazer isso de forma mensal, pelo Carnê-Leão, ou no ajuste anual, lá na frente, todo mês de março até maio. O jeito é ficar de olho e respeitar a regra, senão pode ser ainda mais pesada a multa, né? Sim. Hoje temos essa situação aí de que, com essa automatização, provavelmente eles não vão mais ter um limite de valor para fiscalizar, né? Quando a fiscalização era feita por fiscais, eles tinham um limite. Então, por exemplo, até X valor a gente não tem pessoal para fiscalizar, vamos chamar assim. E aí eles davam importância para maiores contribuintes. Com a automatização, a gente imagina que vai ter uma fiscalização mais direta de forma automática. Então, eles identificar lá que o cara declarou 3 mil reais por mês, mas ele teve uma movimentação financeira de 10 mil. Eles vão mandar uma cartinha automática, verifique o que aconteceu e se regularize. Aí, geralmente, eles dão um prazo para você fazer a declaração de imposto de renda e pagar os impostos ali com a multa moratória só, né? Que é juros Selic mais multa de 20%. Se você não se regularizar, aí vem a fiscalização e te autua com 75% de multa. Perfeito. Obrigado pelas participações. Se você quiser ainda mandar a sua pergunta, pode mandar para cá que a gente repassa para o Jackson e para o pessoal da Consult. Só reforçando, quinta-feira eu vou estar aqui com outro especialista da Consult para a gente falar sobre investimentos no Paraguai. Vale a pena ou não vale? Dependendo de qual segmento, se você importa ou não matéria-prima da China, em quais cenários vale a pena eu abrir uma empresa no Paraguai? Quinta-feira, aqui no PH, no quadro Consult Especialista. Jackson, obrigado, mestre. Obrigado pela presença, uma ótima semana. Você também.